Moses e Cu. Parte 15. Estratégia de Lúcifer: infiltrar em casas cristãs estátuas, pinturas, trabalhos artísticos e bonecas. Era o ano de 2007. Estive em 8 meses de retiro de oração na igreja. Depois recebi a visitação de 3 anjos do Senhor. Um deles era o arcanjo Miguel, que deveria falar comigo sobre a guerra espiritual. Durante a visitação de Miguel, ele me levou ao 2º céu para participar de uma reunião no firmamento organizada por Lúcifer e, nessa reunião, Lúcifer enumerou 80 estratégias contra os cristãos e a humanidade. Hoje vamos falar sobre as estratégias do diabo contra casas cristãs. Vamos falar sobre a maneira com que o diabo está alvejando a casa dos crentes para encantá-los. O diabo disse: entramos nas casas dos cristãos nascidos de novo através de objetos de arte e estátuas. Quero que você, meu servo, construa uma estátua e um objeto de arte que serão vendidos no mercado. Depois de construir estas estátuas, quero que um mestre e professor de culto projetem seu espírito dentro dessas estátuas e, quando as pessoas comprarem essas estátuas, elas o levarão para dentro de suas casas. Você nos trará informações sobre eles e irá influenciá-los, fazendo parte de suas vidas. O diabo disse: eu quero que essas esculturas sejam a imagem de mestres místicos. Ela deve ser projetada como um mestre místico de cópias. Depois, esses mestres devem projetar seus espíritos dentro dessas esculturas. Eu quero que você os influencie através de pôsteres e fotos. Amado, se você tiver uma foto ou um pôster de celebridade e músico, isso é perigoso porque você tem um estrangeiro em sua casa através da estátua e do pôster. Eu ainda estava no firmamento assistindo à reunião de Lúcifer, acompanhado pelo arcanjo Miguel. Quando estávamos naquela reunião observando o que estava acontecendo, vi Lúcifer ordenando que milhões de demônios fossem para um país específico da Terra. E quando esses demônios estavam saindo do auditório, o arcanjo Miguel disse-me: vamos segui-los e vamos ver o que acontecerá. Nós então começamos a seguir esses contingentes, compostos de milhões de demônios. Estávamos bem atrás de milhões de demônios, viajando para a Terra. Eles estavam indo precisamente no país da Coreia do Sul. Depois de algum tempo, esses demônios aterrissaram e eu e o arcanjo Miguel também aterrissamos. Eu percebi que nós pousamos em uma enorme sala de exposição de arte e cultura, e dentro havia muitos objetos de arte, estátuas e muitos retratos. Além disso, eram muitas pinturas e bonecas. Cada um desses milhões de demônios foi ordenado por Lúcifer para entrar nesses objetos de arte, que fosse uma estátua, um retrato, uma boneca, uma pintura. Apesar do fato de que havia milhões de objetos de arte aqui, para alguns dos demônios não havia objetos para entrarem e habitar. Qualquer que fosse a dimensão e tamanho do objeto de arte, ou se era maior ou menor, os demônios tinham a capacidade de se encolher e penetrar neles. Demônios podem aumentar ou diminuir sua forma ou tamanho. Então, após essa experiência, alguns dias depois, o anjo principal do Senhor, Miguel, me apareceu novamente e disse-me: recebi uma ordem do próprio Senhor para vir e transportá-lo para uma das casas que compraram esses objetos de arte, que é habitada por um desses demônios. Eram 11h57 da noite, quando pegamos um voo veloz na atmosfera e pousamos em uma casa. Era noite e todos na casa já estavam dormindo em seus quartos, então não havia ninguém na sala onde nós pousamos. Então o arcanjo me disse para ficar perto da parede e observar o que aconteceria. Então fiquei ao lado da parede da sala de estar desta casa, e estava observando a sala para ver o que aconteceria. Eu estava curioso para ver o que aconteceria. Então o arcanjo Miguel desapareceu e eu fiquei lá sozinho, e enquanto estava nesta sala, notei a presença de uma estátua artística. Eu consegui reconhecer essa estátua. Lembro-me de que vi aquela estátua de arte na Coreia do Sul e, quando já era precisamente meia-noite, aconteceu alguma coisa. Percebi que a estátua estava vibrando e tremendo, e depois disso, vi no meio da cabeça da estátua uma abertura. Eu vi algo como uma sombra saindo da abertura na cabeça da estátua. A sombra saiu da estátua através da abertura, e então tomou uma forma humanoide, e ficou bem no meio da sala de estar. Foi um dos milhões de demônios que habitam em estátuas, pinturas e bonecas.
O demônio não podia me ver, mas eu estava observando esse demônio parado no meio da sala de estar. O demônio humanoide estava olhando em todas as direções aqui e ali, como um ladrão que quer roubar alguma coisa. Na verdade, todos na casa já estavam dormindo. Então eu vi o demônio soprando o ar de sua boca, quero dizer fumaça, e ele soprou fumaça para fora da boca que encheu a casa. Entrou no corredor, e naquele corredor havia muitos quartos, e a fumaça azulada entrava em cada uma das portas do quarto onde as pessoas dormiam. Esta fumaça azulada estava hipnotizando toda a família que estava dormindo na casa. As pessoas que dormiam nesta casa desconheciam os fenômenos paranormais místicos e impossíveis que aconteciam na casa. Havia fenômenos aterrorizantes acontecendo nesta casa enquanto os ocupantes dormiam. Amado, quando dormimos as coisas acontecem. A Bíblia diz em Mateus 13:25, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Depois que toda a família foi hipnotizada pela fumaça azulada, esse demônio se certificou de que todos na casa estavam hipnotizados. Então eu observei o demônio saindo da sala e indo para o corredor, e ele foi precisamente até o banheiro. Depois que entrou no banheiro, ele começou a fazer encantamentos. Depois de fazer encantamentos e conjurações, a água do vaso sanitário começou a ferver e, depois de algum tempo, uma forma na fumaça emergiu do assento do vaso sanitário. A fumaça tomou a forma de um demônio humanoide. Quando olhei de perto, notei que o demônio tinha uma forma feminina. Então o demônio que saiu da estátua cumprimentou o demônio feminino dizendo: "Bom dia, Madame Jaqueline." Enquanto eu observava essa cena se desdobrando diante de mim, fiquei perplexo. Em cada banheiro de cada casa neste mundo, existe o demônio chamado Madame Jaqueline, a senhora do banheiro. O demônio então começou a falar com Jaqueline. Ele disse a ela: "Você faz parte dessa família e sabe tudo sobre essa família. Por favor, diga-me quem nesta família quer emergir e romper com sua vida." A demônio Jaqueline respondeu: "É Silvia." Eu entendi que nesta casa havia uma mulher chamada Silvia, e ela estava dormindo hipnotizada pela fumaça azulada e inconsciente, pelas entidades demoníacas em sua própria casa contra ela. Havia fenômenos aterrorizantes acontecendo nesta casa enquanto os ocupantes dormiam. As coisas acontecem quando os humanos dormem. Então, eu vi o demônio que saiu da estátua entrando dentro de um vaso de água, pois havia um problema com a água nesta casa. Então as pessoas estavam usando este vaso de água para lavar, e o demônio entrou. Ao entrar naquela água, o objetivo demoníaco enfeitiçou e habitou com a mulher Silvia, e penetrou em sua vida. Então o arcanjo Miguel, que me deixou só nesta casa, reapareceu e me disse: "Quando você voltar ao seu corpo, diga à igreja que o que você testemunhou é chamado de batismo satânico de água. Como a mulher, Silvia se lavou naquela água, ela será vestida com esse demônio, como uma roupa. Esses demônios em estátuas, pinturas e bonecos, recebem ordens de Lúcifer para entrar na água porque os cristãos oram antes de comer e antes de dormir, mas como não oram antes de se lavarem na água, isso pode ser usado como uma ferramenta através da qual eles serão enfeitiçados e batizados na água com um demônio. Então este demônio estava na água esperando por Silvia para vir e tomar banho, para que ele pudesse entrar em seu corpo. Quando você está vestido com esse demônio, ele se torna um informante transferindo informações sobre a sua vida para o reino das trevas, e ele também irá habitar em você para demonizar você e tentar controlar você." Depois de entrar no corpo de Silvia, vi esse demônio fazendo encantamentos e ele estava conjurando outros demônios na Coreia. Quando um demônio entra em uma pessoa, ele chama outros demônios para se juntar a ele naquele corpo. O que aconteceu foi que outro demônio veio da Coreia, e ele entra na estátua, e ele esperou pela meia-noite, e ele saiu da estátua, à meia-noite, e então ele soprou a fumaça azulada de sua boca, que hipnotizou toda a casa novamente. Então, ele foi fazer um encantamento no banheiro. Como resultado, Madame Jaqueline emerge novamente do assento do vaso sanitário, e ela deu o nome da segunda pessoa que deveria ter um avanço em sua vida, naquela casa. Então,
O demônio que saiu da estátua entra novamente na água, esperando pelo alvo para entrar em seu corpo através do batismo demoníaco da água. Uma vez que ele entra no corpo da vítima, esse demônio chama outro demônio de novo. E o mesmo processo acontecerá até que todos na casa estejam possuídos e batizados na água. Como resultado, a vida e o progresso de todos ficarão comprometidos. Enquanto observava esta cena, fiquei intrigado. De fato, em todos os banheiros de todas as casas, há um demônio chamado Jaqueline, a senhora do banheiro. Ela é um membro da família oculto cujo objetivo é coletar informações sobre a família. Quando uma bruxa chega à sua casa, ela corre para o banheiro para chamá-la e obter informações sobre você. Alguns dias depois, o anjo do Senhor me visitou novamente e ele me transportou para outra casa. Era noite quando pousamos em um apartamento. Era como um estúdio. Então ouvi alguém falar, e a voz da pessoa que me falava me parece familiar e, quando chequei, percebi que era um homem de Deus que eu conhecia. Este homem era um profeta e o anjo me disse para entrar no apartamento, e depois que entramos, eu vi uma cama, no meio deste estúdio. Nesse estúdio estava o banheiro. Então, de repente, vi um demônio feminino saindo do banheiro. Eu a reconheci quando a vi na casa anterior. Era a Madame Jaqueline, a senhora do banheiro, que está em todas as casas da terra. Ela entrou no quarto deste profeta, levantou a cama e fez um encantamento. E ela transformou a cama em algodão e colocou no teto do apartamento. Então, o demônio se deitou onde a cama estava, e ela se transformou em algodão esponja, como uma cama normal. Então, o anjo do Senhor me disse: quando o profeta dorme em sua cama, ele pensa que está dormindo em uma cama normal, mas ele está realmente dormindo em uma mulher, um demônio feminino. O anjo disse: quando você voltar ao seu corpo, diga a esse profeta que ele está dormindo sobre uma mulher. Na verdade, esse profeta veio me ver há pouco tempo e me disse que estava sendo atacado por uma esposa espiritual. Este profeta me disse: mesmo quando estou jejuando e orando em um retiro de oração, ainda sou atacado pela esposa espiritual, e às vezes fico desanimado, e perco a motivação. Como resultado, abandono a oração, que se torna curta minha oração em jejum. Quando este profeta me contou sua situação, naquele dia nós oramos juntos, mas não vimos nada. Mas graças a Deus porque esta visitação angelical revelou a identidade do demônio que está o atacando, é a Madame Jaqueline. Antes do fim daquela visão, o anjo do Senhor me explicou como expulsar o demônio do banheiro, Jaqueline. Ele me disse para orar com azeite e jogar uma gota no banheiro. Enquanto orar ela irá embora.